A gente sabe que se a gente não cuidar do planeta, simplesmente não vai ter mais planeta para o meu e para o seu filho. Oi, eu sou o Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Vida de Pai. E eu sei que vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito delicada, que eu sei que tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda, que é o aquecimento global. Tem muita gente que fala que isso é mito, que os governos criaram simplesmente para manipular a massa, e tem gente que realmente fala que o nosso planeta está passando por um superaquecimento que nunca foi registrado e nunca foi visto. E simplesmente se a gente não cuidar, não vai ter mais planeta pra gente. E no caso, eu estou falando dos nossos filhos, nossa próxima geração. Enfim, me acompanha aqui com algumas notícias bem perturbadoras, porque a gente sabe que se a gente não alinhar as nossas ideias e os nossos interesses, simplesmente ninguém vai fazer por onde. E não adianta a gente ficar postergando o problema para uma próxima geração e uma próxima geração tão próxima. O verão de 2024 no hemisfério norte foi o mais quente já registrado, segundo o Serviço Europeu de Monitoramento Climático. A temperatura média global dos últimos 12 meses, que é de maio de 2023 até abril de 2024, é a mais alta já registrada. E o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alerta que quase metade do Acordo de Paris estão cada vez mais difíceis de serem alcançadas, justamente por causa do clima estar tão quente. E para você ter ideia, as negociações climáticas da COP28 das Nações Unidas, em dezembro de 2023, resultaram num acordo para acelerar a transição para longe dos combustíveis fósseis, o que a gente costuma conhecer, no caso, como petróleo. Então, assim, tem muita gente interessada nisso, em produzir energia limpa, e a gente simplesmente aqui no Brasil não tem visto isso com bons olhos, até porque o petróleo, né, no caso o combustível, a gente usa demais aqui. Não só aqui, em muitos outros lugares também é utilizado, mas o país é um país imenso, né? É imensurável na questão de tamanho. Então, assim, a produção ali, o consumo, na verdade, de petróleo é muito grande para nós. E para você ter ideia, a queimada, né, de combustíveis fósseis e o desmatamento são as principais fontes de gases na atmosfera que faz o nosso planeta superaquecer. Veja bem, eu não estou sendo extremista para nenhum dos lados. Eu estou dizendo que ainda há tempo de a gente fazer alguma coisa para reverter essa alta temperatura. O problema é que está nas nossas mãos. Por exemplo, a minha cidade aqui do interior está sofrendo muito com queimadas clandestinas. E literalmente tem muita gente queimando mato seco, simplesmente para causar meio que um terror psicológico em quem vê tanto notícia ruim. E eu não estou dizendo aqui que é uma notícia ruim, porque eu e você sabemos que sim, é uma notícia muito ruim. A questão é que a gente pode fazer alguma coisa para reverter tudo isso. E no caso, é colocar a mão na consciência e plantar uma árvore. Veja bem, o Brasil é imenso. Eu sei que tem espaço para muita coisa. A questão é que a gente se desenvolveu sem pensar no meio ambiente. Então, eu estou literalmente falando de plantar uma árvore como uma solução ali imediata para você fazer ali com a sua criança, com o seu filho, né? Então vamos supor, você tem dois filhos, planta uma árvore para cada um na frente da sua casa, talvez. Porque assim, pedaço de terra tem, em algum lugar tem. A gente não vai falar que você está numa selva de pedra, porque muito provavelmente você não está me assistindo do centro de São Paulo, capital. A questão é que se a gente não fizer alguma coisa hoje, o amanhã pode não existir para os nossos netos, para os nossos filhos, e é muito preocupante. E o mais preocupante ainda é que nenhum, ou aliás, vou redefinir aqui, quase nenhum influencer está falando disso. Aliás, o único cara com uma base grande de fã que eu vi foi o Alok, o DJ Alok. Ele sim está preocupado com essa causa, ele sim está alertando a maioria dos fãs. É óbvio que eu não tenho um décimo da base de fãs que ele tem, mas pelo menos eu estou deixando registrado aqui na internet, publicamente, a minha preocupação e que deveria também ser a sua preocupação para a futura geração. Veja bem, até a qualidade do ar que a gente respira diz muito a respeito de como que está a saúde do nosso planeta hoje. Eu não quero ser o chato aqui que fica falando de causas geológicas, até porque não é o intuito deste canal. Mas a realidade é que eu quero te alertar, porque seria muito bom se eu e você se atentasse para isso, da mesma forma que a gente se atenta para
a educação dos nossos filhos. Então, assim, fazer a diferença tá literalmente nas nossas mãos hoje, mas essa diferença para amanhã, porque muito provavelmente o consumo de combustível fóssil não vai acabar do dia para a noite. Infelizmente, eu sei que é uma realidade que está muito longe de acontecer. Até porque a produção de energia limpa, por exemplo, para carros autônomos, está muito longe de ser a mais adequada ou a melhor escolha, né, que a Tesla, por exemplo, pode querer, ou até mesmo outras grandes empresas que fazem carros elétricos. Mas ainda assim é uma opção a gente cuidar na medida do que pode do nosso planeta. Por exemplo, separando lixo orgânico do que é lixo reciclável. Gente, é tão simples e tão besta falar um negócio desse, mas em pleno 2024 é pouquíssima gente que eu vejo separando o próprio lixo da casa, que separa de uma forma do que é orgânico e do que é, de fato, reciclável. E assim, se você tem contato com algum influencer ou com alguém que tenha uma grande base ali de fãs ou de ouvintes ou de pessoas, né, para ter contato, começa a cobrar essas pessoas para falarem disso. Quanto mais pessoas puder estar engajada com esse movimento, melhor vai ser, não só para mim, nem só para você, mas para todos nós como um todo. Afinal, esse ano pode ser o ano mais frio de nossas vidas. Até porque anos mais quentes virão se a gente simplesmente fechar os olhos para isso. Bom, eu espero ter te informado até aqui. Um grande beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo. Esse aqui que está aparecendo na tela agora.